vamos agora ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre a fé. Amém? Fé, explicando o inexplicável, por favor. Então, Hebreus 11:1, como mencionamos, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pode avançar, por favor. Então, tem duas reflexões sobre esse versículo que eu quero trazer para você. Primeiro, a fé é o firme fundamento. Então, se a fé ela é o firme fundamento, é sobre ela que tudo será construído. Porque fundamento é onde se constrói. Fundamento é onde se constrói casa. É onde se constrói edifício. Fundamento é onde se constrói ideias. Fundamento é tudo aquilo onde se constrói. Fundamento é tudo aquilo onde se quer firmeza para edificar alguma coisa. Até mesmo teses, ideias, filosofias. Então, a fé, ela é o firme fundamento. Então, nós já começamos a aprender o seguinte: que tudo aquilo que nós quisermos construir na nossa vida, precisamos ter como firme fundamento, como uma base sólida, a fé. Por isso Deus vai dizer, o justo viverá pela fé. Porque ela é essa base sólida. Então tudo aquilo que nós viermos a fazer, a realizar, o faremos pela fé. Você quer ser salvo? O será pela fé. Você quer prosperar? Será pela fé. Você quer ser curado? Será pela fé. Você quer uma família estruturada? Será pela fé. A fé é essa base sólida, esse fundamento firme. É qualquer fundamento? Não, é fundamento firme. Diga, fundamento firme. Amém ou não amém? Então essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é: a fé é prova daquilo que não se vê. Então, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova de coisas que não se veem. Então, toda prova precisa ser substancial. Não podemos provar nada com palavras. Palavras ajudam a embasar, mas não provam. Um exemplo fácil e clássico é, em um tribunal, em um julgamento, nós temos basicamente duas coisas importantes, as mais importantes. Duas coisas embasam qualquer ação, qualquer demanda. Depoimento e provas. Ou seja, testemunho e provas. Então, geralmente, o que se requer? Depoimento das testemunhas. Por favor, entre fulano de tal, nossa testemunha de acusação. Primeiro é de acusação, depois é de defesa. De acusação. Então a testemunha entra sob juramento de dizer a verdade, senão ela acaba também sofrendo um outro processo criminal. E ela, então, sob juramento de dizer a verdade, ela vai declarar, olha, realmente eu vinha pela rua e eu avistei o elemento, e o elemento vinha assim, assim, assado, fez isso, aquilo outro. A testemunha dá o seu depoimento, e depoimentos são palavras. Amém ou amém? Depoimentos são palavras. E aí, nem sempre, né, nenhum julgamento é perfeitinho. E aí, né, embasando aquele depoimento, alguém traz alguma prova. Ora, excelência, temos aqui, conforme testemunha havia declarado, a prova de que fulano realmente estava armado, foram encontrados digitais do acusado. Então, testemunho, né, depoimento e provas são as duas coisas mais importantes. Então, quando nós falamos que a fé é prova daquilo que não se vê, temos que ter em mente
que toda prova precisa ser substancial. Depoimento, testemunho, declaração, pode ser qualquer coisa, mas prova tem que ser substancial. O que uma pessoa afirma em um tribunal, por exemplo, na condição de testemunha, são apenas palavras. E não se pode condenar alguém por meras palavras. As palavras, os depoimentos, ajudam na elucidação. Ajudam a tirar conclusões. Mas não são suficientes para uma condenação. Por isso que muita gente não é condenada, é absolvida. Por quê? Por insuficiência de provas. Insuficiência de provas. Não foi apresentado, ou não foram apresentadas provas o suficiente para gerar uma condenação. Então, como a nossa justiça, ela sempre entende, compreende que o benefício é do réu, para que um acusado não seja condenado injustamente, existe o indúbio pró réu. No caso de dúvida, favoreça o réu, não o condene. Não temos substâncias que de fato comprovem a culpabilidade do réu, para que não cometamos uma injustiça sentenciando alguém. Então absolve-se o réu. Por isso que muitos são absolvidos, inclusive políticos, né, infelizmente, por insuficiência de provas. Mas e a fé? Ela é a prova daquilo que não é substancial. A fé é prova de coisa que não se vê. O que é substancial? Esse microfone é substancial. Você está vendo o microfone? Sim ou não? Sim. Substancial é aquilo que você pode ver, que você pode tocar, que pode ser material, que é materializado. É aquilo que a gente, logo identifica. Mas e a fé? É algo substancial? Toda prova tem que ser substancial. Mas a Bíblia vai dizer que a fé é uma prova não substancial. A fé não pode ser tocada, vista, comprovada, porque senão deixaria de ser fé. Quem entendeu, diga amém. Mas ela é prova. Se toda prova deve ser substancial, e a Bíblia diz que a fé é uma prova, mas ela não é substancial, então como vamos entender a fé? Pois é, explicando o inexplicável. Mas vamos entender um pouquinho isso aí, amém ou não amém? Quem estiver assistindo, inclusive, o vídeo gravado pelo YouTube, tem que assistir tudo, não é? Tem que assistir as outras partes, vai ser dividido em 2, 3 partes. Então tem que assistir esse começo e assistir até o fim para que compreenda exatamente onde nós queremos chegar, aonde nós queremos chegar. Não é? Pode avançar, por favor. Se não há substancialidade externa, não pode ser explicada. Imagine o ser humano tentando explicar a composição, a formação de um corpo humano, sem nunca antes ter aberto o corpo humano. Nunca. Vamos lá para o início de tudo. E nunca alguém rasgou um cadáver. Como você vai explicar o funcionamento do corpo humano sem primeiro ter visto o que está lá dentro? Sim ou não? Hoje você sabe qual é a função do intestino. Hoje você sabe qual é a função do rim e que o rim existe. Que a bexiga existe. Que o estômago existe. Sim ou não? Que o coração existe. Sim ou não? Porque tudo isso possui substancialidade. Você abre, se você for um profissional da área, por favor, não queira fazer essa experiência em casa.
não faça, você vai ver que todos esses órgãos estarão lá dentro. Por que a substancialidade? Quem entendeu, diga amém. Quantos aqui acreditam que o ser humano possui um coração? Diga amém. Quantos aqui acreditam que o ser humano possua estômago? Diga amém. Por quê? Ora, porque já foi comprovado. Não é isso? Não é verdade? Ah, pastor, que bobeira. Claro que sim. Pois é, mas nós precisamos entender isso. Mas e a fé? Porque se não há substancialidade externa, não pode ser explicado. Agora, como você vai explicar o pensamento? Por mais que hoje se tenha conhecimento do funcionamento do cérebro, mesmo sabendo que hoje já se pode explicar, né, pela ciência, neurociência, mas a compreensão exata, completa, dominada, não se tem. Como você vai explicar a existência da vida, daquilo que anima um corpo de carne, que faz o ser humano não apenas se mover, porque um carro se move, mas não apenas se mover, mas ter vontade. Nós não somos apenas um corpo que se movimenta, nós temos vontade e somos complexos ao extremo. E como explicar tamanha complexidade? Não se explica. Não se explica. Então, se não há substancialidade, não pode ser explicado. Ah, então não dá para entender, não dá para explicar a fé, então fica na subjetividade? Não. Porque a fé não é uma coisa irracional. Ela não pode ser explicada, mas ela não é irracional. Fé não é irracional. Durante muito tempo, lá no início do meu ministério, eu falava muito no altar. Ah, quando a fé entra pela porta da frente, a razão sai pela porta dos fundos. Porque fé e razão não podem conviver juntas. E eu dizia muito que a fé, que é verdadeira, tem que ser irracional, mas hoje eu entendo que não é assim. Fé não pode ser irracional. O fato de não ser explicada não faz dela irracional. Ok? Vamos ver isso aí. Pode avançar, por favor.